Boa tarde a todos. Vamos sentar, por gentileza. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Senhores ministros, nós temos um feito com várias sustentações orais de relatoria da eminente ministra Rosa Weber. Trata-se do recurso extraordinário 592-891, proveniente de São Paulo, em que é recorrente a União e recorrida Nokia Solutions and Networks do Brasil Telecomunicações Limitada. Em tema com a seguinte emenda: tributário, imposto sobre produtos industrializados, IPI, não cumulatividade, direito ao creditamento na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus, existência de repercussão geral. Aponto que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo de Rocha Campos, forte na mudança de entendimento dessa Suprema Corte no julgamento do recurso extraordinário 353.657, manifestou-se no sentido do provimento do recurso. Registro que o Estado do Amazonas apresentou manifestação, requereu ingresso no feito como amicus curiae, e na mesma linha a Associação das Indústrias e Empresas de Serviços do Polo Industrial do Amazonas, a AFICAM, e, na sequência, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas. Deferi os pedidos. É o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. A Procuradoria da Fazenda Nacional traz à tona, neste recurso extraordinário, uma questão inédita, senhores ministros. Essa afirmação pode parecer curiosa, pode parecer incongruente, pode parecer equivocada, mas a verdade é que o tema posto na peça recursal jamais foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso pode soar com alguma estranheza para quem se recorda que o primeiro recurso extraordinário que deliberou sobre a temática do creditamento pela aquisição de insumos desonerados envolveu exatamente a aquisição de insumos oriundos da Zona Franca de Manaus. Refiro o recurso extraordinário 212.484, de relatoria para o acordo do ministro Nelson Jobim, o famoso caso Coca-Cola, julgado em março de 1998. A Procuradoria entende que, se for o caso, deve ser aplicado o quórum do artigo 27 da Lei 9868, a teor de, enfim, precedentes deste plenário, deste Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não. Gostaria de fazer uma indagação à ilustre Por favor. advogada, a Procuradora da Fazenda, para eu entender um aspecto do que Vossa Senhoria disse. Vamos imaginar que uma empresa localizada em São Paulo compre um insumo na Zona Franca de Manaus, que custa 100. Só para facilitar meu exemplo, se houvesse imposto, seria 20. Mas como tem isenção, o custo para essa empresa que comprou lá na Zona Franca é de 100. Agora, suponha que essa mesma empresa, sediada em São Paulo, compre este insumo em Santo André. O custo é 100, tem 20 do IPI, para facilitar a nossa conta, portanto, 120. Mas essa empresa se creditaria dos 20. Portanto, o seu custo real teria sido 100 também. Qual é, então, o incentivo que haveria para esta empresa de São Paulo comprar na Zona Franca e não em Santo André? Por favor. Sim, Excelência. Do ponto de vista do benefício, nós teremos naturalmente um produto mais barato. É verdade que ele seria mais caro, mas o valor do imposto seria compensado posteriormente. Mas nós não teríamos um desembolso imediato. E aqui é importante lembrar que o diferimento também é um incentivo fiscal, inclusive previsto no artigo 43. O artigo 43 diz, inciso 3º, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais. Então, aquele valor que não foi recolhido no momento da compra do insumo, e isso faz diferença se pensarmos em termos de produção, ele será despendido posteriormente, mas temos uma diferença temporal, que não, enfim, não é de ser jogada fora. Estou satisfeito, presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Recorrido. Arremato confirmando que o desenvolvimento tem a ver com liberdade, e a liberdade está
com a igualdade, notadamente na observação das desigualdades. O desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, com seu parque tecnológico, é de interesse de toda a nação. Como diz Amartya Sen, a industrialização, o progresso tecnológico ou a modernização social podem contribuir substancialmente para expandir a liberdade humana. Ainda que outras influências sejam necessárias, como salienta o autor, são instrumentos de grande importância para o desenvolvimento do país, uma relevante área abastecida com incentivos fiscais. A Constituição, a manter esses benefícios fiscais em prol da neutralização de assimetrias, mostra que se deve buscar a máxima efetivação desses peculiares incentivos. Não vislumbro, senhores ministros, assim, por qualquer ângulo, afronta aos dois preceitos constitucionais em que se esteia este recurso extraordinário. Artigo 153 da Constituição, parágrafo 2º, parágrafo 3º, inciso 2, e artigo 150, parágrafo 6º da Lei Maior. Por isso, senhor presidente, conheço do recurso ordinário da União e nego-lhe provimento. De outra hipótese, nada obstante, a declaração de voto na data de hoje torna-se, em alguma medida, infrutífera, porque irei acompanhar Sua Excelência, eminente relatora. Nada obstante, está aí presente o texto que trago à colação, senhor presidente. Cheguei precisamente à conclusão que a eminente ministra Rosa Weber alcançou no exame da matéria, propondo a negativa de provimento. E o elemento, dentre outros, diferenciador, senhor presidente, em meu modo de ver, é que na hipótese, tal como entendeu a eminente relatora, entendo possível o aproveitamento de crédito do IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus por conta de uma exceção constitucionalmente justificável, exceção ao inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 153, e o fundamento dessa exceção está mesmo na própria Constituição Federal. Neste caso, no artigo 40 do ato das disposições transitórias, em que há uma referência específica à Zona Franca de Manaus. Portanto, não é a interpretação desse tribunal, e nem mesmo o legislador infraconstitucional, trata-se à vontade do Constituinte, que em 88, ao redemocratizar o país, e a esses que devemos, na verdade, prestar homenagens, ressignificaram vários dos significantes normativos que estão na ordem jurídica nacional. Dentre eles, a referência específica que fez o Constituinte, no artigo 40, à Zona Franca de Manaus. Mais do que a questão atinente ao artigo 43, que se refere a rigor a regiões, mas o artigo 40 do ADCT, ele é específico e fundamenta, tal como a eminente ministra relatora encontrou base, fundamenta esta plausibilidade de encontrar aí uma exceção constitucionalmente justificável. Portanto, pedindo vênia aos argumentos e posições em sentido diverso, entendo que, neste caso, cabe aqui respeitar o texto oriundo da Constituição de 88 e, portanto, a expressa manifestação do legislador constituinte que, como disse, repito, ao redemocratizar o país, também indicou, com o objetivo de promover a redução das desigualdades regionais e um conjunto de outros princípios que são também regras no sentido de normas constitucionais vinculantes, trouxe, portanto, esta dimensão para a seara constitucional. Portanto, senhor presidente, com base nessa pouco mais de dezena de páginas que deixo como declaração de voto, que irei juntar ao feito, apenas faço esse registro e, como disse, também entendo que a técnica do creditamento, nesta hipótese, se faz presente pela exceção constitucionalmente justificável em relação à Zona Franca de Manaus, pela opção que o legislador fez, e acompanho a conclusão integralmente de Sua Excelência, eminente relatora. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora o ministro Roberto Barroso a proferir seu voto. E por ter
me convencido que a pretensão do legislador, endossada pelo Constituinte, era a de conferir isenção. E se nós não permitirmos o creditamento nesta hipótese, em rigor, não se tem um benefício verdadeiramente efetivo, que foi exatamente a pergunta que eu fiz à ilustre Procuradora da Fazenda Nacional, a doutora Luciana Moreira. Fui confiar na minha memória dos anos. Doutora Luciana Miranda Moreira, os anos não passam em vão. Portanto, convenci-me que não haveria verdadeiro benefício ou benefício suficiente a ponto de motivar indústrias a se estabelecerem em Manaus sem este incentivo na linha em que interpretada pela eminente ministra Rosa Weber. De modo, presidente, também eu tenho um voto escrito nas duas versões possíveis, mas convenci-me, ouvindo os debates e, sobretudo, ouvindo o precioso voto da ministra Rosa Weber, que a solução proposta por Sua Excelência é a que melhor realiza a vontade constitucional na matéria, de modo que me alinho à eminente relatora para, igualmente, negar provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, por exceção, que esta é uma hipótese que comporta o direito de creditamento. E, portanto, estou propondo, de uma forma muito singela, como tese de julgamento, a afirmação de que há direito ao crédito de IPI na aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. Essa é a tese. Eu apenas complemento que não decorre da aplicação direta da não cumulatividade, mas sim da especial posição constitucional atribuída a essa região e da natureza de incentivo regional da desoneração. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência pelos novos argumentos que traz a discussão e, evidentemente, inspirados naquilo que a ministra Rosa Weber já assentou sobre as particularidades da Zona Franca de Manaus. Colho agora o voto do eminente ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, eu já vou adiantar que eu vou pedir vista, porque eu vim preparado para dar provimento, especialmente em função do que ficou decidido no precedente do ministro Marco Aurélio. Aqui se discute o direito a acreditamento, não é direito à isenção. Acreditamento é muito mais do que isenção. Isenção, numa linguagem simples, seria a não obrigação de pagar. O acreditamento é mais do que isso, é um direito de haver um crédito de um tributo que não foi pago, são coisas diferentes. Não há dúvida nenhuma de que os produtos e os produtores da Zona Franca de Manaus têm diversos direitos. Tem um regime jurídico que assegura diversos incentivos. E que todos esses incentivos foram mantidos pelo artigo 40 do ADCT e, portanto, assumiram, de certo modo, como se repetiu aqui, até mesmo uma estatura constitucional. Mas a pergunta que cabe responder é essa. Estariam embutidos nesses incentivos o direito ao acreditamento? Porque o direito ao acreditamento de produtos isentos, essa é a pergunta que tem que ser respondida. Se nós dissermos que a fonte normativa não é o princípio da não cumulatividade, qual seria a fonte normativa
que justifica esse direito ao não creditamento. Essa é a minha dúvida. E, portanto, eu, em homenagem até aos belíssimos votos que foram produzidos aqui, eu vou pedir vista para meditar sobre isso, porque confesso que não estou inteiramente convencido.